A paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui mais uma vez e podemos dizer de fato que até aqui o Senhor tem nos sustentado. E hoje nós já estamos na 11ª lição deste trimestre tão maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre a lâmpada arderá continuamente. E você que está aqui pela primeira vez no meu canal, eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de escola bíblica dominical. E quero dizer que é um prazer enorme ter você aqui no meu canal. E também a todos os irmãos e irmãs que com carinho todas as semanas têm estado aqui no meu canal. Eu agradeço em nome de Jesus e que pode mesmo comentar, me ajudar para que este canal possa crescer mais e mais. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se você ainda não curtiu este canal, eu peço para você que curta, se inscreva e compartilhe para que esta aula possa chegar ao alcance de mais pessoas. Se de fato esta aula, este comentário tem ajudado você, então curta e compartilhe. E nós estamos falando a respeito do livro de Levítico. E hoje nós vamos falar sobre a lâmpada, que ficava dentro do tabernáculo. Quando Deus entregou o modelo para Moisés do tabernáculo, de todos os utensílios, de como seriam os cerimoniais lá no Monte Sinai, quando Deus outra vez reforça esse pedido, ele diz para Moisés fazer tudo de acordo com o modelo que ele já tinha lhe mostrado ali no Monte Sinai. Isso está em Êxodo no capítulo 25. Nós já sabemos, mas o povo de Israel não sabia que o tabernáculo ele apontava para Jesus Cristo. Quando nós lemos as Escrituras, nós vemos que Moisés, pelo Espírito Santo de Deus, ele já havia falado para as pessoas que Deus ia levantar um profeta semelhante a ele. Mas o povo de Israel não sabia que aquilo que eles estavam vivendo naquele tempo eram sombra das coisas que iriam acontecer. Que todos os utensílios, o tabernáculo da maneira que ele foi estabelecido por Deus, tudo, os sacrifícios, tudo apontava para Jesus. É um livro fantástico, é um livro maravilhoso. Se você ainda não leu, dá tempo de você ler neste trimestre. Só que a igreja da atualidade é fácil para nós quando nós já conhecemos os fatos, mas o povo de Israel, eles não sabiam disso. E cada utensílio dentro do tabernáculo, ele tinha um significado. Nada da construção do tabernáculo foi feito por um acaso, simplesmente para ter aquilo ali dentro do tabernáculo. E hoje nós vamos falar a respeito do candelabro, ou se preferirem, candeeiro, ou castiçal, ou então a menorá, que é o nome judaico deste candelabro. Nós vamos falar no primeiro tópico o significado da luz lá na antiga aliança. Também nós vamos falar sobre Jesus, a luz do mundo, e também nós vamos falar a igreja hoje, na atualidade, como a luz do mundo. Em 3 tópicos, nós vamos falar a este respeito. E aqui, já no primeiro tópico, nós vamos falar sobre o candelabro, lá no Antigo Testamento, ou a menorá de ouro, que esta passagem ela está descrita em Êxodo, no capítulo 25, do versículo 31 ao 40, e também em Levítico, capítulo 24, versículo 1 a 4, que é o citado na nossa leitura em classe. A medida do candelabro, ela não é dada. Deus não teve a preocupação de descrever nas Escrituras Sagradas o tamanho deste menorá, deste candelabro, de quantos candelabros tinham ali no lugar santo dos santos. Alguns eruditos, eles imaginam que pela posição das lâmpadas,
ele tinha mais ou menos de 1 metro a 1,5 metro. Mas isso são suposições, porque na palavra de Deus o tamanho e quantos candelabros tinham ali dentro do lugar santo dos santos não foi descrito. Nós não sabemos ao certo. O certo é que existia o candelabro dentro do lugar santo dos santos. O peso, né, a quantidade que foi gasta para fazer este candelabro, ela sim é descrita. A Bíblia diz que foi 1 talento de ouro. E 1 talento de ouro, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela diz que são aproximadamente 34 quilos de ouro. Outros dizem que varia de 30 a 35 quilos de ouro. Foi o ouro suficiente para fazer este candelabro. E com um detalhe, quando fosse fazer este candelabro, ele não podia ser de fundição, e sim de ouro batido. Essa era uma das exigências de Deus para que fosse feito este candelabro. Ele deveria ser feito de ouro puro, isto é, do jeito que ele tinha sido extraído da natureza, maleável, de fácil manejo. Assim é o ouro batido, o ouro puro, né? Quando ele é tirado da natureza. E quando nós falamos que de fundição, quando Deus diz que não era para ele ser de fundição, é quando o ouro ele é fundido em ligas metálicas com outros materiais. O candelabro, ele não tinha mistura nenhuma. A exigência de Deus é que ele não tivesse mistura nenhuma, que ele fosse um ouro puro. E esta pureza do ouro, ela estava apontando também para a pureza de Cristo, apontando para a sua divindade. Quando não nos é dada a exata medida do candeeiro, é porque, na verdade, nós não podemos medir, né, a luz de Cristo e nem o seu alcance poderosíssimo. Por isso que alguns estudiosos dizem que não foi dada esta medida. Ela era uma só peça. Quando Deus dotou a Oliabe e Bezalel de sabedoria, né, em artífice, é porque a obra era maravilhosa. Somente alguém cheio de sabedoria, que vem do alto, poderia fazer uma peça tão magnífica. Eles tinham que pegar este 1 talento de ouro, bater este ouro até que se formasse um candelabro em uma única peça. Ele não poderia ter nenhuma emenda. Esta era a ordem de Deus. Isso, quando fala de nenhuma emenda, ele está representando a união de Cristo com a sua igreja. E este menorá, ele era uma haste, chamado de pedestal, com 3 hastes em cada uma das suas laterais, formando então uma só peça com 7 lâmpadas. E o modelo que está na nossa lição, eu vou colocar um modelo aqui para os irmãos verem. Este modelo que está na lição, ele está com 8, né, hastes, quando na verdade não são 8 hastes, formando 9 peças. Na verdade são 3 hastes de cada lado, formando 6 hastes, mais uma haste do pedestal, formando então 7 lâmpadas. Formando então um candelabro com 7 lâmpadas. No tabernáculo, a disposição dos utensílios eram da seguinte forma. Na tenda da congregação, primeiro, a porta de entrada, que era uma única porta, era a única entrada para o tabernáculo, era nessa porta principal. Logo quando entrávamos no tabernáculo, tinha o altar do holocausto, onde eram oferecidas as vítimas sacrificiais. Logo após esse altar, tinha a pia de bronze, onde eram feitas as purificações. Depois dessa pia de bronze, tinha a separação, né, do templo propriamente dito. E aí
você encontrava uma cortina e o acesso para o lugar santo, que nós sabemos que lá dentro tinham 2 ambientes, um lugar santo e depois o lugar santíssimo. Então, a primeira entrada, o sacerdote estava no lugar santo, e lá dentro do lugar santo, à direita de quem entrava, estava a mesa dos pães da proposição, que é a nossa próxima lição que nós vamos falar, que era composta de 12 pães, 2 fileiras de 6 pães cada uma, representando ali o alimento diário da tribo de Israel, das 12 tribos, né? Então, cada pão simbolizava uma tribo de Israel, o alimento diário de cada uma delas. E logo à esquerda, né, deste pátio, desse lugar santo, estava o candelabro de ouro. E antes do véu, né, do lugar santíssimo, estava o altar do incenso. E aí, depois do altar do incenso, tinha outra cortina que fazia a separação desses 2 ambientes. Então, era o lugar santo, e depois do véu, depois do altar do incenso, estava o lugar santo dos santos, que somente o sumo sacerdote poderia entrar. E lá dentro estava a arca do concerto, e dentro desta arca estava o pote de maná, as 2 tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. E essa tenda, ela era toda fechada. Quem tinha acesso a estes 2 ambientes era somente os sacerdotes e o sumo sacerdote. E a única luz que havia dentro deste lugar era a luz do candelabro de ouro, que era acesa pelo sumo sacerdote pela manhã e à tarde. Quando o sacerdote entrava para fazer o sacrifício contínuo, que nós já estudamos a respeito desta aula. Então, pela manhã ele entrava para fazer o sacrifício contínuo, então ele tinha que colocar essas lâmpadas em ordem. Essas lâmpadas, elas não podiam se apagar nunca, porque elas representavam a presença de Deus constante no meio do povo de Israel. Então, era durante os sacrifícios que ele fazia isso. Colocava em ordem essas lâmpadas, né? Acendiam, e ele usava os espivitadores. O que são os espivitadores? Era uma espécie de tesoura que servia para aparar o morrão dos pavios do candelabro. E ele usava também os apagadores. O que eram esses apagadores? Eles eram usados para limpeza e correção das lâmpadas. Então, imagine uma lâmpada, uma lamparina, um candeeiro que queimou um pavio a noite inteira. No outro dia pela manhã, os sacerdotes eles tinham a obrigação de ir cortar os pavios que estavam com aquele morrão queimado, com aquela fumaça, né, estranha saindo. Eles tinham que encher de azeite para que o fogo não apagasse, para que a iluminação daquele ambiente não cessasse por nenhum instante. Então, o sacerdote, ele cortava o pavio queimado, enchia de azeite batido, porque não podia ser um azeite qualquer, o azeite ele tinha que ser batido, e este azeite, ele deveria ser uma oferta do povo de Israel por estatuto perpétuo. Então, quem dava o azeite para as lâmpadas, para a iluminação do tabernáculo, era o povo de Israel. Está em Êxodo capítulo 27, versículo 20 e o versículo 21. A luz das lâmpadas, elas representavam a presença de Deus contínua entre o povo. As lâmpadas acesas, elas representavam a obediência do povo e a certeza de que sem a cooperação do povo, a luz não arderia continuamente, trazendo vida. Era responsabilidade do povo levar o azeite e manter esta luz acesa dia e noite. O candelabro, ele não era apenas uma peça fundida de ouro,
mas forjada a martelo, né, feito criteriosamente por um excelente artífice, por hábeis ourives. Para obter-se o candelabro, esse ouro ia sendo continuamente golpeado, até alcançar a forma, o modelo exigido por Deus, um modelo perfeito, né? Ele representa aquele que é a luz verdadeira. Ele tinha que ser golpeado com duros golpes, isso simbolizando os sofrimentos terríveis que Jesus Cristo ele ia passar. Aquele que era a luz verdadeira ia passar. Os sofrimentos de Jesus está em Isaías, capítulo 53, versículo 2 a 5. Custou muito caro para Jesus ser o ministrante no céu. Ele aguentou toda a ira de Deus sobre ele lá na cruz do Calvário. O ouro batido, ele representa tudo que Cristo suportou para ser o nosso Salvador. As 7 lâmpadas é o número da perfeição. 6 é o número do homem. E o número 7 é o número da perfeição. Acesas à luz de Cristo, sem emenda, fala da união de Cristo com a sua igreja. E estas 7 lâmpadas, elas podem representar a lista das 7 características do Espírito Santo, que está em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. O fogo, ele não podia apagar. Representa nosso brilhar constante em um mundo cheio de trevas. O azeite que era colocado naquele candelabro diariamente, ele representa o Espírito Santo de Deus. A única forma da igreja manter a sua luz acesa para o mundo é ter o Espírito Santo em sua vida. Para ser essa luz e ter essa luz, a presença do Espírito Santo, ela deve ser constante. Primeiro, tinha de passar pela mesa dos pães, se alimentar da palavra, né? Para ser luz, nós precisamos alimentar da palavra. Aí então, depois de fartos com a palavra de Deus, nós vamos então refletir a luz de Cristo e ser cheios do Espírito Santo. Jesus, ele disse: eu sou o pão da vida. Está em João 6,48. O primeiro elemento criado por Deus, lá em Gênesis capítulo 1, foi a luz. Está em Gênesis 1, versículo 3. A menorá era um símbolo daquele que viria ser a luz do mundo. E hoje esse menorá é um dos maiores símbolos judaicos. Não se sabe ao certo o destino deste candelabro, onde está, assim como também nós não sabemos o destino da arca do concerto. E agora no tópico 2, nós vamos falar sobre Jesus, a luz eterna e perfeita. Jesus Cristo, ele é a luz eterna e ele é a luz perfeita. Quando Jesus disse: eu sou a porta, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a luz do mundo. Quando ele estava dizendo isso para os seus discípulos, essas expressões, elas eram familiares para os israelitas, porque eles conheciam, né, o tabernáculo, eles estavam vivendo no templo. E tudo isso que Jesus estava dizendo a eles, estava fazendo alusão ao tabernáculo e confirmando que tudo teve seu cumprimento cabal nele, o Salvador do mundo. Está em João capítulo 8, versículo 12, João 6, versículo 48 e João 14, versículo 6. O nosso texto áureo, em João capítulo 8, versículo 12, Jesus afirma ser a luz do mundo. Quando a luz chega, as trevas têm de sair.
Ele remove a mentira, o engano, ele ilumina o caminho certo que nos conduz a Deus. Somos libertos das trevas do pecado, dos prazeres mundanos, né? Somos libertos dos prazeres mundanos e do laço do maligno. Aqueles que estão em trevas não seguem a Jesus. Está em 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 6. Por que Jesus usou este argumento? Ele estava na festa do tabernáculo. Então, na festa do tabernáculo, tochas acesas eram colocadas em postes altos no pátio do templo. E estas tochas iluminavam toda Jerusalém. Com a chegada da luz, era chegada a salvação. Os cegos pecadores agora creem em Jesus. E sem essa luz, não temos condição de nos aproximarmos de Deus. Não temos condição de conhecer a verdade, de deixar o pecado, que são trevas. O candelabro, ele é citado também em Apocalipse, simbolizando também as 7 igrejas da Ásia. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13, João tem a visão dos 7 castiçais de ouro e Jesus no meio deles. Apocalipse 1 e 20. Somente cheios do azeite, que é o Espírito Santo, a nossa luz pode brilhar e refletir a luz de Cristo. E nós possamos, então, com as verdades do Evangelho, tirar outras pessoas das trevas. O sacerdote, ele somente podia ministrar no templo se o problema do pecado já tivesse sido resolvido e se ele estivesse em perfeita comunhão com Deus. Então, assim, ele poderia, todas as manhãs e tardes, arrumar as lâmpadas, colocar o azeite e acender o fogo e iluminar o tabernáculo. Não podia ser uma iluminação artificial. Deus, ele não aceita fogo estranho e Deus, ele não aceita uma iluminação artificial. Não podia ser qualquer azeite para representar a presença de Deus diária na vida do povo. Pois se assim não fizesse, o lugar santo ficaria em trevas. A igreja, ela nasceu no Calvário. E junto aos discípulos, Jesus o tempo inteiro estava avisando para eles que um dia ele iria partir e que o dia da sua morte estava chegando, que o dia da sua partida estava chegando. Então, ele avisa aos seus discípulos: quando eu for, a responsabilidade a partir daí, então, é de vocês, de anunciar as verdades, de refletir a luz do Evangelho para aqueles que vivem em trevas, para aqueles que vivem no engano, no pecado. Então Jesus diz para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo, porque a luz verdadeira já estava partindo. Que responsabilidade que Jesus entregou para a igreja que estava nascendo. E em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16, Jesus nos avisa de quão grande é a nossa responsabilidade de ser sal e luz do mundo. A função do sal, ela é primordial. Ele conserva e dá gosto, mas se ele perder a sua função, para nada mais ele presta, a não ser pisado pelos homens. E assim somos nós também. Se nos contaminarmos com o mundo, se aceitarmos as ofertas do mundo, se nós cedermos aos desejos da carne, se nós mudarmos as verdades de Deus em mentira, está em Romanos 1 e 25, se nós extinguirmos o Espírito Santo,
está em 1 Tessalonicenses 5:19. Se as nossas vidas não refletir a luz de Cristo, se a nossa luz não refletir as verdades do Evangelho, se não tirarmos as pessoas, com a nossa vida, com a nossa conduta, das trevas em que elas vivem, se nós não tirarmos essas pessoas como luz da cegueira espiritual em que elas se encontram, a nossa missão, ela é grande e é um peso de responsabilidade sobre nós. Iluminar este século, esta é a nossa função. Conservar a nossa geração, essa é a nossa função, esse é o nosso dever como luz. Nós precisamos ser influenciadores desta geração. Não podemos ser insípidos, não podemos perder o sabor, conformar com o mundo. O mundo está apodrecido e somos nós que devemos preservar este mundo, preservar a nossa geração. Como luz do mundo, nossas obras devem brilhar, fazendo com que as pessoas possam vê-las e saberem de fato de quem somos. Nós devemos ser visíveis neste mundo, revelando o amor e a graça de Cristo. Nós somos exemplos para o mundo. Mas se nós formos cristãos negligentes, fazemos com que as pessoas pisem em nós como fazem com o sal, que para nada mais presta. As pessoas passam a desacreditar no poder do Evangelho de iluminar a vida das pessoas e de não tropeçarem. Está em Salmo 119, versículo 105. Nossas obras devem fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus. Está em Mateus 5:16. E em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, está escrito que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas que nos diz que é possível sim ser luz deste mundo. Sermos luz e sal deste século. Tantos brilharam como astros neste mundo, está em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Em uma aula nós não conseguiríamos falar de tantos homens e mulheres que Deus usou para serem luz neste século, para serem influenciadores de uma geração, e eles não perderam a sua coroa. Eles são os heróis da fé. O que nós podemos dizer de Estevão, que as pessoas viram o seu rosto brilhar como de um anjo? O que as pessoas podem dizer de Paulo, de Pedro, de todas as Marias que são citadas na Bíblia Sagrada, de Dorcas, de Tiago e tantos outros que não negaram a sua fé e não se importaram com as consequências? Então, eles decidiram aceitar o desafio de serem luz e sal da terra. E nós também precisamos aceitar este desafio e sermos luz neste mundo tenebroso. Não nos conformarmos com este mundo. O nosso testemunho, ele é luz diante dos homens. E a nossa luz, ela deve resplandecer. E nós temos, e essa luz, ela resplandecerá como o sol. Está em Mateus capítulo 13, versículo 43. A responsabilidade é como um todo, a igreja, mas também é responsabilidade pessoal de cada um. E para sermos luz, precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. E no último tópico, no terceiro, nós vamos falar como manter essa luz brilhante continuamente, Mantendo a luz brilhando continuamente. Sem comunhão, sem união com Cristo, sem se alimentar da palavra de Deus, sem nos encher do Espírito Santo, sem comunhão uns com os outros, sem nosso testemunho diário,
sem jejum, sem oração, impossível, sem nenhuma destas coisas, manter a nossa luz brilhante continuadamente. É aquela comunhão vertical e horizontal, comunhão com Deus e comunhão com a igreja e com os irmãos. É nos enchendo a cada dia. Assim como o azeite era depositado diariamente, nós também precisamos nos encher diariamente da presença do Espírito Santo em nossas vidas, né? Paulo diz, olha, enchei-vos do Espírito Santo. Isso fala de todos os dias, diariamente, estreitar a nossa comunhão com Deus, com Cristo e com o Espírito Santo. Nós não podemos achar que nós somos bons demais e que eu não precise diariamente buscar isso, né? Estar cheio do Espírito Santo. Em Zacarias capítulo 4, versículo 1 a 3, o profeta tem uma visão do castiçal, que somente pode refletir a luz se tiver um fluxo abundante que vem do Espírito Santo. Assim como o candelabro era uma peça única e as hastes ligadas sem emendas à haste central, também Jesus, ele é a oliveira verdadeira, né? Ele diz que ele é a oliveira e que nós fomos enxertados. Mas se nós estivermos ligados a ele, jamais nos faltará o azeite que nos faz viver uma vida plena. Somente por intermédio de Jesus Cristo podemos ser cheios do Espírito Santo, porque é ele o doador, né? É ele o batizador com o Espírito Santo, e a oliveira é que produz do seu fruto o azeite, que é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Está em Romanos capítulo 11, versículo 17 ao 24 e 1 João capítulo 2, versículo 20. A igreja também é uma só, tendo Cristo como cabeça. E mesmo havendo diversidades de membros, nós fazemos parte de um mesmo corpo e devemos viver em comunhão, viver em humildade, considerando os outros superiores a nós mesmos. Está em Efésios capítulo 4, versículo 1 a 6, também Efésios capítulo 2, versículo 14 e 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao 27. As hastes do candelabro, elas falam de nós. Assim somos nós. Quanto mais perto de Cristo, né? As hastes do candelabro é da seguinte forma: as de fora maiores, e quanto mais perto da haste central, menor é essa haste. E isso fala de humildade, isso fala de cada um de nós, que quanto mais perto de Cristo, né, mais humilde nós somos. Quanto menor é o tamanho da haste, né, mais perto de Cristo ele está, né, simbolizando a nossa relação estreita com ele. E fala também de mais comunhão uns com os outros. É a recomendação de Cristo para nós. Está em João capítulo 13, versículo 34. Não somos reconhecidos por ter templos suntuosos, mas o amor é a característica fundamental para que sejamos conhecidos. Está em 1 João capítulo 13, versículo 14. A nossa comunhão é a nossa luz intensa. Aí nós encontramos crentes que falam mal do outro, infelizmente. Encontramos cristãos que estão indiferentes uns com os outros, estão de mal uns com os outros. Encontramos cristãos que não ajudam o seu irmão em suas necessidades. Divórcios dentro das igrejas, e pasmem, né? As pessoas se divorciam e casam com pessoas que também estão dentro das igrejas, todos membros da mesma igreja. Litígios
entre irmãos, escandalizando o Evangelho e ofuscando a luz da igreja com estas atitudes. É o amor fraternal acima de tudo. A nossa luz, ela deve brilhar para o mundo. Quantos escândalos de igrejas, dividindo-se por motivos fúteis, né? Desejo de poder, incompatibilidade de ideias. Um povo que diz que vai morar no céu. Enriquecimento ilícito dentro das nossas igrejas. Evangelho caro e não de graça. Louvor caro e não de graça. Quando nós pregamos o evangelho da graça gratuita para cura e salvação dos homens, eles não podem ser mesclados com interesses financeiros. Eu não posso querer tirar lucro do evangelho. Eu não posso querer tirar lucros financeiros de uma palavra que não é minha e de uma graça que não é minha. Que luz é esta que nós estamos refletindo para o mundo? Está em Mateus capítulo 10, versículo 8. Tudo isso fala do nosso testemunho diário. Cada detalhe nas hastes do candelabro significam algo de origem espiritual. Copos de amêndoas, uma maçã e uma flor. Cada detalhe, uma simbologia. A amendoeira é a primeira árvore a florescer na primavera. A palavra amêndoa no hebraico, ela significa estar alerta, acordar. Isto nos lembra que nós devemos produzir bons frutos para Deus. Que nossas obras em Cristo Jesus, está em João capítulo 15, versículo 16. Nós devemos produzir bons frutos. Se não produzirmos bons frutos, seremos lançados fora. Está em Mateus capítulo 3, versículo 10. Somente a fé não contará. É fé mais obras. Está em Tiago capítulo 2, versículo 17. Deus disse a Moisés que a vontade de Deus deveria ser observada em cada detalhe. A obediência era o segredo. Moisés, ele não podia fazer como ele quisesse, ao seu bem prazer. Ele não podia pedir opinião para ninguém, para os detalhes, né? O modelo tinha que ser exatamente como Deus o tinha entregado lá no Monte Sinai. Ele não podia se fantasiar ou seguir o prazer dos seus obreiros ou querer satisfazer o desejo do povo. Ele não podia mudar o modelo dado. E assim também nós. A instrução de Jesus, ela foi a mesma aos seus discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Este é o modelo. Assim como Deus deu um modelo para Moisés, Jesus também deu um modelo para a igreja que estava nascendo ali na cruz do Calvário. Vocês vão ensinar o povo, mas vão ensinar para eles todas as coisas que eu, Jesus, vos ensinei. Está em Mateus capítulo 28, versículo 29. Paulo disse que se fosse pregado um outro evangelho, ele seria anátema. Está em Gálatas capítulo 1 e versículo 8. Temos a certeza que o evangelho de Jesus, ele é a luz que brilha na escuridão. E que sem essa luz, o mundo seria um lugar escuro. O tabernáculo, ele era uma sombra das coisas que iriam acontecer. A igreja também está à sombra de como será a nossa vida no céu. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, dá um curtir aqui nesta aula, neste vídeo. Se inscreva no meu canal. E hoje eu quero mandar um abraço para mais irmãos, porque eu não tenho como retribuir o carinho dos irmãos, né? Que Deus vos abençoe grandemente, né? Só a eternidade para pagar o carinho dos irmãos e também as dicas, né? Que eu tenho recebido para melhorar
o meu canal. Eu quero mandar um abraço para Adriana Amorim, nossa irmã Caroline Gomes, Esther Ferreira, Cida Nascimento, para Fabiana Alcântara, para Lídia Santos, para nossa irmã Lúcia Duarte, Maria Elisa, Maria Cleusa, Selma Helena, para Rose Calisto, para o irmão Jailton Rodrigues, para também Jane Tomazetti, espero estar pronunciando certo, para o nosso irmão Pedro Evangelista. Um forte abraço a todos vocês e fiquem na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, então.